Nossa história começa girando em torno desse cara, o Sajou, que, olha, é basicamente o sinônimo de esquisito. O cara não tem um pingo de noção e vive na pindaíba emocional, porque tá sempre atrás da Aika Kala, aquela menina que ele gosta, mas, óbvio, só dá fora nele. E, mano, também, o cara parece um desastre ambulante. Num dia qualquer lá na escola, ele tá fazendo de sempre, seguindo a Kala como um doido, quando, do nada, um chute de um jogador de futebol quase acerta ele. Só escapa por pouco, mas a Aika mete a real e fala que isso é karma por ele ser um stalker profissional. Ela ainda avisa pra ele ficar longe dela de vez, tipo, um aviso final. Aí que o garoto resolve mudar, como se fosse um recomeço. A galera na sala, claro, fica meio bugada com ele. Até o melhor amigo dele, a Ashida Natsu, começa a estranhar e suspeitar que o Sajou tá doente ou sei lá o que. Quando a aula acaba, ele só sai andando tranquilão, dizendo que tá indo pro banheiro. E o mais doido é que ele para de ficar grudado na Aika que nem carrapato, o que deixa todo mundo na sala chocado. Até a própria Aika não acredita muito quando ele sai anunciando que tá indo comprar algo na cantina como se fosse uma pessoa normal. A galera no geral fica achando que ele pirou de tanto levar rejeição, o que, vamos combinar, não seria difícil de acreditar. O ápice da zoeira é quando ele vai comer um lanche sozinho, numa praça que tem perto da escola. Aí aparece essa menina, a Aizawa, que é tipo o oposto da Aika, baixinha, meio estranha e tal. O Sajou elogia o esforço dela de achar ele, se autoproclamando o maior otário do colégio, o que, né, ele não tá errado. A Aizawa só se apresenta e vaza rapidinho, bem aleatória. No dia seguinte, ela aparece de novo, e ele fica surpreso por uma garota, que ele acha até bonitinha, vir falar com ele. Só que o Yamazaki, outro amigo dele, ouve isso e, na lata, começa a zoar dizendo que Sajou não deveria chamar ninguém de bonitinha além da Aika. Só que o Sajou sai com uma resposta clássica dizendo que a Aika não é só bonita, mas uma deusa. O Yamazaki mete logo um e aí, como você chama essa baixinha aqui atrás, deixando o Sajou todo sem palavras. Enquanto isso, Aika entra na sala, percebe o clima e começa a ficar ciumenta, mas quietinha no canto dela. Depois, na aula de educação física, o Sajou tá lá ajudando a limpar as coisas quando a Ashida cola nele e joga uma bomba, chamando ele de mulherengo. O cara nem entende nada, mas a Ashida começa a acusar ele de dar muita atenção pra Aizawa, mesmo ela já tendo namorado. Ainda por cima, o namorado dela é um cara do segundo ano que, comparado ao Sajou, é tipo o modelo da Calvin Klein. Ele até vai dar uma olhada no cara, percebe que não tem nem chance, e dá meia volta pra sala, pensativo. Aí, no meio do papo com a Ashidao, a Aizawa resolve aparecer e manda, e aí, bora perder tempo juntos. O Sajou, que já é doido, responde na boa, mas a Ashida não perde a oportunidade de alfinetar e solta na hora que a Aizawa e o namorado tinham terminado. Isso pega a Aizawa de surpresa, e ela tenta fugir do assunto, mas da bandeira que ainda tá ligada no ex, porque protege ele quando a Ashida começa a falar mal. Depois disso, a Aizawa sai fora, mas o Sajou não se contém e vai atrás dela, do jeito intenso de sempre. No caminho, ele tromba com outra garota e a assusta antes mesmo de pedir desculpas. Mais tarde, ele finalmente alcança a Aizawa, e eles começam um papo meio aleatório. Ela diz que reparou que ele nunca fala da Aika pra ninguém, e ele explica que não é idiota de ficar puxando assunto sobre uma garota na frente de outra. Plot twist, a Aizawa pergunta direto se ele gosta da Aika, porque, né, óbvio, dá pra perceber até de longe. Só que ele responde que tá numa vibe de seguir em frente depois de tantas rejeições e que tá tentando superar isso. A Aizawa então abre o coração e fala do término com o ex dela. Ela explica que ficou bolada porque o cara tava falando de outra menina de um jeito que deixou ela com ciúmes, mesmo sabendo que ele não tava afim da tal menina. A velha história de orgulho ferido, no fim, ela quer que o ex sinta o mesmo que ela. Nisso, o Sajou lembra de uma rejeição antiga e solta uma história sobre outra garota que ele stalkeava antes da Aika. Segundo ele, essa menina deu um pé nele tão feio que até o namorado dela quase desceu a porrada nele, mas a Aika, na época, defendeu ele. Desde então, ele largou a outra e passou a seguir a Aika por aí. A Aizawa ouve tudo isso, mas parece que a conversa animou o dia dela, porque ela levanta e diz que agora tá de boas. Antes de ir embora, o Sajou ainda brinca que vai reclamar da situação pra Ashida, o que é bem a cara dele. O cara tá num processo meio estranho de transformação emocional, tipo aquele povo que decide mudar da água pro vinho do nada, só que muito esquisito. No dia seguinte, a Ashida tá andando com a amiga e, de repente, vê a Aizawa de volta com o namorado dela. A Ashida não perde tempo e solta uma piada dizendo que rejeição devia ser o sobrenome do Sajou, já que até a Aizawa deu um pé nele. Quando eles cruzam com o Sajou, resolvem perguntar na cara dura o que rolou.
Só que, para surpresa deles, ele joga uma de rei do carisma, fingindo que não dá a mínima, apesar das evidências gritantes de que, mano, nenhuma garota quer ele. O pessoal estranha mais ainda esse novo lado do Sajou, e até perguntam o que deu nele. Ele responde que o que estava errado antes era o jeito que ele agia, como se dissesse que agora tá tudo nos trilhos. Mas, olha, a Aika não compra essa ideia de jeito nenhum. Ela fica meio irritada e, mais tarde naquele dia, resolve procurar ele para entender o que diabo está rolando. A conversa é bem direta, ela pergunta se aconteceu alguma coisa. Enquanto Sajou tá ali tentando refletir se tem algo errado nele, a Aika solta que, na verdade, ele não ser estranho é o que tá deixando tudo mais esquisito ainda, porque ser bizarro é tipo a essência dele. No meio disso tudo, a irmã do Sajou, a Raiden, aparece do nada na conversa, se intrometendo como sempre. O cara, sem paciência pra ela, oferece levar a Aika pra casa. No caminho, ele larga uma bomba, diz que parou com o lance de segui-la por aí, que agora vão ser só colegas de classe e que, inclusive, tava pensando se as amigas dela teriam alguma solteira disponível pra ele. A Aika, óbvio, fica bolada e vai embora bufando. No dia seguinte, na escola, a Aika tá sentada sozinha na sala, meio distante, só observando as coisas. A Ashida aproveita e comenta com o Sajou que ele é a razão por ela só ter 2 amigos, a própria Ashida e ele. Ela diz que o jeito super estranho dele basicamente afastou os outros colegas. Isso acende uma luz na cabeça do Sajou, e ele decide que vai dar um jeito nisso, ou pelo menos parar de atrapalhar. Ele levanta do lugar e sai andando, meio pensativo, até cruzar com a Rin, que é a presidente do Comitê de Moral e Disciplina da escola. Ela vai direto ao ponto e pergunta se foi ele quem assustou a caloura dela no dia anterior. Sajou, na hora, pede desculpas, numa atitude tão inesperada que até a Rin fica chocada. Quando ela pergunta por que ele tá se desculpando, ele manda algo tipo olha minha cara feio de perdedor inútil, devo ter assustado ela mesmo. Ele tenta sair andando, mas ela interrompe, dizendo que ele parece ter uma autoestima no subsolo. Ela ainda comenta que o problema da caloura é na verdade o ódio generalizado dela por homens, mas, mesmo assim, o Sajou insiste que o problema deve ser ele, porque, sei lá, ele é meio feio mesmo, e acha que o resultado seria igual com qualquer um. A Rin pede para continuar conversando e leva ele para a sala de orientação. Lá, os dois têm um papo nada a ver sobre os problemas do pessoal do comitê dela. No final, ela pergunta o nome dele, mas o Sajou, sendo o idiota que é, mente diz que é Yamazaki. No dia seguinte, enquanto vai para a escola com a irmã, Raiden, ela pergunta se ele tem falado com a Aika. Ele responde que só de leve, e ela solta um comentário venenoso dizendo que ele vai continuar sendo um fracassado se não mudar. Chegando na escola, a Ashida vem correndo avisar que a Rin quer falar com ele, deixando ele meio nervoso. Durante o intervalo, ele vai encontrá-la, e ela pergunta por que ele mentiu sobre o nome. Ele explica que achou que usar o verdadeiro só traria mais problemas para ela, já que ser associado com ele não é exatamente algo positivo. Ela dá uma bronca e pede para ele ser mais honesto, mas esse nem era o motivo principal do encontro. A Rin explica que a caloura, Will, queria pedir desculpas por ter fugido toda assustada outro dia. A Will diz que tá tentando melhorar a insegurança com homens, mas o Sajou, do nada, se mostra desiludido e só deseja boa sorte para ela antes de dar meia volta. Logo em seguida, ele encontra a Ashida, que comenta que parece que a Aika tá se enturmando melhor com os colegas depois que ele parou de ser um grude. Isso faz o Sajou pensar que talvez ele fosse mesmo o problema o tempo todo. Enquanto isso, o celular dele apita com uma mensagem da irmã pedindo ajuda com os trabalhos administrativos no conselho estudantil. Ele vai até lá e ajuda, meio relutante, enquanto, do outro lado, a Will tá mal. A Rin pergunta o que tá rolando, e ela diz que provavelmente decepcionou o Sajou, mesmo com a tentativa de consertar as coisas. No dia seguinte, a Aika chega em sala e uns colegas tentam convencer ela a fazer um encontro em grupo na casa dela. Enquanto eles estão organizando tudo, o Sajou entra, e o pessoal pergunta se ele quer participar também. E, adivinha, ele rejeita. No final da aula, a Aika vai atrás dele para perguntar se ele vai mesmo ficar fora disso, mas o Sajou, no fundo, parece meio desconectado, como sempre. Aquela mesma vibe confusa do Sajou continua. Depois dessa conversa com a Aika, a Rin puxa ele de lado para falar sobre a Will, dizendo que a menina ficou mal por não conseguir passar para ele que estava sendo honesta. Tipo, a Rin quer saber o que ele achou dessa história toda. O Sajou, sendo o rei do sincericídio, fala na lata que, para ele, o pedido de desculpas da Will foi uma baita mentira. E, claro, isso deixa a Rin surpresa. Na semana seguinte, todo mundo aparece na escola com o uniforme de verão, aquele clássico de anime que dá aquela mudada no clima. O Sajou acaba trombando a Ashida no corredor e pergunta sobre a festa que rolou na casa da Aika no fim de semana.
A Ashida, meio enigmática, muda de assunto, claramente querendo deixar o Sajou curioso. Mais tarde, durante a aula, a Ashida fica mexendo no celular, olhando umas fotos da festa, e percebe que a Aika estava meio estranha e emburrada o tempo todo. A amiga, claro, vai direto perguntar pro Sajou por que diabos ele não falou com a Aika desde cedo. Ele responde que tá fazendo o que é melhor para ela ficando longe, um clássico dele. Depois do futebol, o Sasaki Takaki encontra o Sajou perto da torneira de água, jogando uma sobre como a irmã do Aika é fofinha. Ele até mostra umas fotos da galera na festa e pergunta por que o Sajou não apareceu. O Sajou só responde que ninguém convidou ele, então nem tinha como ele ir nisso. O Sajou recebe uma mensagem da Raiden dizendo que, mais uma vez, ela não precisa da ajuda dele naquele dia. Ele estranha porque percebe que não vê a irmã desde o final de semana, o que era bem comum, já que ela vivia pedindo favores para ele. Mais tarde, na sala, o Sajou tá na dele, comendo um lanche sozinho no maior estilo Forever Alone. É então que o Yamazaki, um daqueles amigos hiperativos, aparece e acaba trombando nele sem querer. Ele começa a falar de como o novo lugar dele na sala é ótimo porque tá conhecendo melhor a Koga, uma colega bem soltinha que adora comentar sobre os planos dela com o namorado. O Sajou quase não acredita no nível baixo do Yamazaki, mas até acha que faz sentido, considerando que ele e a Koga não são exatamente exemplos de beleza. O Yamazaki fica incomodado de ver o amigo comendo sozinho, então insiste para ele ir interagir com a galera. Durante o papo, os colegas começam a tirar onda sobre o Sajou e a Aika, perguntando o que rolou porque eles não têm mais aquelas discussões idiotas que eram praticamente rotina. O Yamazaki, meio sem noção, larga a pergunta absurda, perguntando se ele já pegou ela. Enquanto todo mundo se choca, o Sajou responde que nem sequer sabe onde a garota mora. Nessa hora, a Aika aparece, claramente irritada, e arrasta o Sajou para a sala de música. Lá, ela tá estourando de raiva, mas o Sajou, na maior calma, tenta juntar as peças do quebra-cabeça para entender o que deu nela. Ele não chega a lugar nenhum, então pergunta diretamente para ela. E a resposta é hilária. A Aika diz que tá brava porque ouviu ele falando dela lá atrás. O Sajou fica sem entender nada, até tenta questionar mais, mas ela se esquiva, diz para ele ignorar, e sai andando. Ele passa o dia pensando sobre o que aconteceu, e depois conversa com a Ashida para tentar entender as motivações da Aika. Do nada, um cara muito bonito chamado Yuki entra na sala e chama o Sajou para ir para a sala do conselho estudantil. Lá, o Yuki avisa que a Raiden, a irmã do Sajou, tá meio deprê porque acha que é responsável pela mudança repentina no comportamento dele. O Sajou fica abismado, porque a ideia de que a irmã dele realmente se importa é uma novidade total. Na cabeça dele, ela sempre foi uma tirana sem coração. O Yuki aproveita e fala que preparou um local no telhado para eles terem uma conversa honesta. Quando o Sajou aparece lá, a Raiden tá confusa, achando que iria se encontrar com a presidente do conselho. Ele explica o que o Yuki disse, mas a Raiden vai enrolando com umas desculpas meio furadas. O Sajou, impaciente, manda ela largar a falsidade e ser aquela tirana que ele já conhece, porque esse lado doce tá insuportável. Enquanto eles discutem, a Aika aparece espiando com a Ashida. Ela fica super irritada com a postura rude do Sajou e parte pra cima dele, agarrando a camisa dele com raiva. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali, o que deixa ela encabulada. Ela sai correndo dizendo que foi coincidência. Mais tarde, enquanto tá voltando para casa, o Sajou pensa em como a Aika tem agido de forma estranha. Ele até cogita a possibilidade de ela gostar dele, mas logo enterra a ideia, pensando que não faria sentido alguém como ela se interessar por um cara tão feio e nojento quanto ele. Enquanto isso, a Aika e a Ashida estão num café, conversando sobre as atitudes impulsivas da Aika naquele dia. Ela admite que nem sabe o motivo de ter feito aquelas coisas. A conversa avança, e a Aika comenta sobre como, quando os amigos foram na casa dela, eles foram super calorosos com a irmã mais nova dela. Ela confessa que, no fundo, queria que o Sajou fosse tão acolhedor com a irmã dela como os outros foram. A Ashida aproveita a deixa para comentar que o Sajou não tá mais dando em cima dela como sempre, e isso parece estar frustrando a Aika. Ela, claro, nega que tem algum sentimento por ele, dizendo que ele é um stalker irritante. Mas a Ashida rebate e diz que agora talvez seja a vez dela de fazer um esforço. Na casa dele, a Raiden repara que o Sajou tá meio acabado, sem cuidar do cabelo nem nada. Ela comenta que isso é porque ele não liga mais pra aparência, já que desistiu de conquistar a Aika, que era a única razão para ele tentar não parecer um desastre. No dia seguinte, ele recebe mais uma mensagem dela dizendo que não vai precisar dele de novo, e isso dá um certo alívio para ele. Já na escola, a Aika tenta se aproximar, talvez para finalmente esclarecer algumas coisas. Então, o Sajou tá na dele, seguindo sua rotina de esquisitice. Nesse dia, ele levanta para sair da sala sem nem perceber que a Aika estava indo atrás dele para falar.
Ele vai direto para um lugar tranquilo da escola, para fazer aquela pausa com um lanchinho. Só que quem aparece de repente é a Rin, e ela dá aquela alfinetada básica, dizendo que ele deveria sentar com eles na mesa em vez de ficar isolado. O Sajou responde na lata que sentar com a galera do Comitê de Moral e Disciplina seria tipo entrar num pesadelo vivo. Só que, no fim, eles acabam convencendo ele a se juntar à mesa. Só que, óbvio, isso não iria rolar sem um Calzinho, uma das integrantes do grupo, que claramente não suporta o Sajou, solta que os homens são basicamente um bando de babacas obcecados por garotas bonitas. Pra piorar, aí o Will resolve defender o cara e diz que ele é tão feio desse jeito mas é um cara legal. Dá pra imaginar a cara do Sajou. Mais tarde, depois da refeição, a Rin comenta com ele que, por causa dele, a Will tá mudando e ficando mais aberta a lidar com homens. Mas o Sajou tá de boas, achando que não fez nada demais. A Rin também agradece por uns conselhos que ele deu antes, dizendo que ajudaram ela a apoiar a Will quando ela precisava. Ele fica meio surpreso, porque, sinceramente, dar conselho não é bem o que ele faz de melhor. Quando ele volta pra classe, o Sasaki tá lá, mostrando todo o drama que tá enfrentando com a irmã mais nova dele, que aparentemente é grudada nele ao nível de não querer que ele fale com outras garotas. A conversa dá uma guinada quando a turma da Aika entra na sala, e o Sasaki deixa escapar que tem uma queda por ela. Ele até tá considerando fazer algo a respeito. O Sajou, que já anda se achando um fracassado total, conclui que o Sasaki seria o cara perfeito para Aika, bem diferente do desastre ambulante que é ele. Depois da aula, enquanto o Sajou tá se preparando para ir para casa, a Aika aparece meio do nada, o que pega ele de surpresa, porque ele achava que ela já tinha ido embora com o grupinho dela. Ela diz que esqueceu algo e pede para ele acompanhá-la até a sala. Quando eles chegam lá e ela pega o que deixou para trás, ela começa a fazer perguntas, querendo saber onde ele costuma almoçar e perguntando com quem ele come. Ele responde que geralmente come sozinho, mas menciona que naquele dia, por acaso, almoçou com a Rin e a Will. Aí a Aika ativa o modo interrogatório nível FBI e pergunta qual é o lance entre ele e a Rin. O Sajou acha isso estranho, dizendo que ela é só uma amiga. Depois, ela pergunta se ele vai começar a almoçar com elas, mas ele, ainda firme no plano de evitar a Aika por ser o melhor para ela, responde que não. Enquanto vão saindo, ela lembra de comentar sobre o cabelo bagunçado dele, e isso faz o Sajou passar numa loja no caminho para casa para comprar uma tinta ou algo para arrumar o visual. No dia seguinte, o pessoal da escola estava indo buscar os resultados das provas. O Sajou descobre que caiu para a 65ª posição na turma, enquanto antes ele era o 32º. Ele percebe que, naquela época, estudava por causa da Aika, tentando impressionar ela e tal, mas agora, sem a motivação, despencou. Já a Aika, por outro lado, subiu para segundo lugar, sendo que antes estava em 27º. Isso só reforça na cabeça do Sajou que ele devia estar atrapalhando a garota antes. Mais tarde, na sala, os amigos da Aika comentam que querem visitar a casa dela de novo. Um deles, muito sem noção, pergunta se dessa vez ela vai convidar o Sajou. Ele, obviamente, fica envergonhado com o comentário e decide sair antes que o papo fique pior. Enquanto anda pelos corredores, ele repara num grupo de garotas esquisitas espionando e falando sobre o Sasaki. Ele interrompe a conversa das meninas e acaba assustando elas, especialmente uma que se acha uma princesa real ou algo do tipo. Ela cria uma pequena cena, mas o Sajou só ignora e manda umas respostas sarcásticas antes de sair andando. No próximo dia, tá chovendo. Enquanto o Sajou tá indo pra escola com o guarda-chuva dele, ele acaba dando de cara com a Aika numa esquina. Quando ele pergunta se ela também tá com frio, ela diz que não sente nada e segue andando. O Sajou conclui que deve ser só coisa da cabeça dele. Só que, enquanto ele continua andando, a Aika tenta apressar o passo para alcançar ele. O Sajou, do jeito dele, salva ela no último segundo, mas acaba todo molhado na chuva por causa disso. Assim que chega na sala, ele começa a se sentir mal e acaba dormindo na aula. Quando acorda, tá morrendo de vergonha por ter cochilado na frente de todo mundo. A professora, que também é meio esquisita, tenta dar um sermão sobre prestar atenção, mas o Sajou pede para ir para a enfermaria. Só que, quando ele tenta levantar, o corpo não aguenta, e ele desmaia na frente de todo mundo, causando uma comoção geral na sala. Ele é levado para a enfermaria, e a enfermeira garante para Aika e Ashida que ele vai ficar bem com o tempo de descanso. As duas checam como ele tá antes de voltar para a aula, mas a Aika, preocupada do jeito dela, não consegue se concentrar. Mais tarde, a Rin aparece, toda cheia de graça, atraindo a atenção de todo mundo, e pergunta pela situação do Sajou. Ela decide avisar a irmã dele para elas visitarem ele juntas. Logo depois, a Aika e a Ashida voltam para a enfermaria para visitar o Sajou, que já tinha acordado. Ele fica super sem graça, evitando até olhar para elas, e pede desculpas por ter causado preocupação.
Mas ele ainda não tá 100%, já que acaba sentindo uma dor de cabeça repentina. As duas, claro, tentam ajudar ele, mostrando que realmente se importam. Depois de desmaiar na sala e ser levado para a enfermaria, o Sajou acorda todo grogue, mas, quando a Aika e a Shida tentam ajudar, ele recusa. Diz que não quer passar o resfriado para ninguém, bancando o responsável. As meninas acabam voltando para a classe, mas, no caminho de volta, dão de cara com a Raiden, a irmã do Sajou, e a Rin indo visitar ele. Claro que elas aproveitam a oportunidade para ir junto conferir como ele tá. No dia seguinte, o Sajou não aparece na escola, o que deixa a Aika meio incomodada. Então, depois da aula, ela e a Shida decidem visitar o cara na casa dele. Quando chegam, a Shida comenta que a visita foi ideia da Aika, pegando o Sajou completamente desprevenido. Só que, sem perder tempo, a Aika trata logo de se defender, dizendo que a culpa foi dela ele ter se molhado na chuva e, por isso, é só justo ela checar como ele está. No dia seguinte, quem aparece na escola é o próprio Sajou, já recuperado mas ainda meio com cara de quem quase morreu de febre. Enquanto tá andando pela escola, a Aika vê ele conversando com uma garota aleatória, o que a deixa com aquela coisinha de ciúme bem disfarçado. Mas, antes de conseguir reagir, surge a Maurika, que começa a puxar papo com ela. Maurika pede ajuda para conseguir se eleger como a próxima presidente do conselho estudantil, o que, no mínimo, deixa a Aika surpresa. Ela pergunta se uma estudante do primeiro ano pode mesmo concorrer para algo assim, e a Maurika explica que, tecnicamente, qualquer um pode, mas que é difícil para os calouros ganharem, o pessoal geralmente prefere os alunos mais velhos. Maurika também diz que está tentando reunir apoio antes da eleição e planeja usar a Aika como garota propaganda para atrair os votos. Só que o Sajou ouve isso e, do nada, dá aquela opinião sincera e totalmente caótica. Ele diz que colocar a Aika na campanha só vai piorar as coisas, porque ela é muito mais bonita e carismática que a Maurika. Basicamente, todo mundo iria achar que a Aika deveria ser a candidata, não a Maurika. Óbvio que esse comentário faz a Maurika perder a compostura e sair marchando com as amigas em fúria, como sempre. Mas a parada não acaba aí. A Aika, vermelha de raiva, dá um esporro no Sajou por fazer um comentário tão desnecessário. Só que, no maior estilo surpreender geral, ele simplesmente chama ela de fofa. Resultado, a garota sai correndo, toda envergonhada e sem saber como reagir. No dia seguinte, o Sajou tá na escola com a cabeça zonza, resmungando sobre como ele não entende nada das aulas. Assim que o intervalo chega, ele vai direto para a cafeteria, no automático, como sempre. Enquanto olha ao redor procurando uma mesa vazia, a Yuyu chama ele para sentar com o grupo dela. Ele estranha o convite porque acha que eles ainda não são próximos o suficiente para algo assim, mas mesmo assim se junta ao grupo. A Rin então revela o motivo do convite, eles querem saber se o Sajou toparia se juntar ao Comitê de Moral e Disciplina. Ele fica genuinamente chocado. Tentando sair dessa com classe, ele recusa, dizendo que não tem o perfil para algo tão sério. A Rin insiste, explicando que ela vai se aposentar do cargo de presidente do comitê em breve e que eles estão com dificuldade para recrutar garotos do primeiro e segundo anos. Ela ainda diz que pensou no Sajou porque ele já deu bons conselhos antes. Ele fica sem palavras porque, convenhamos, não é todo dia que chamam ele para algo tão importante. Mas aí, do nada, a Yuyu pega a mão dele de forma meio afetuosa, o que deixa ele completamente desconcertado. Ele puxa a mão rapidamente, o que irrita as outras meninas, que ficam bravas e saem disciplinando ele verbalmente. Essa cena só reforça, na cabeça do Sajou, que ele definitivamente não é a pessoa certa para esse comitê. Depois disso tudo, a escola organiza uma reunião geral para anunciar um tour escolar nas férias de verão. Na sala de aula, a professora pede voluntários para ajudar com o evento, mas ninguém se mexe. Então, eles resolvem escolher o pessoal pelas características, aqueles que não têm atividades extracurriculares ou que vão para casa direto. É óbvio que o Sajou e a Aika caem nessa. Para decidir quem vai, eles jogam pedra, papel e tesoura. O Sajou perde de propósito para escapar, e o Tobata acaba sendo escolhido. Já a Aika ganha sua parte. Só que depois disso Sasaki, cheio de segundas intenções, troca de lugar com o Tobata para ele poder trabalhar ao lado da Aika. Tudo isso deixa o Sajou meio indiferente, mas a Shida, como sempre, não perde tempo e começa a tirar sarro da situação. Com as férias de verão finalmente começando, o Sajou arruma um emprego numa livraria de livros usados para matar o tempo. Certo dia, enquanto limpa o estoque, ele percebe os moleques feios e fracos mexendo com um garotinho. Sem pensar duas vezes, ele vai lá e interfere, expulsando os valentões. Depois, liga para casa do garoto para avisar sobre o ocorrido. Quem aparece para buscar o menino é a irmã dele, uma garota linda que faz o Sajou sentir um friozinho na barriga de nervoso. Ela agradece o Sajou, dizendo pro irmão que ele foi salvo por um jovem muito gentil,
o que deixa o Sajou super sem graça e corado. No dia seguinte, enquanto o Sajou tá conversando com a Raiden, ela menciona que ouviu falar sobre a oferta para ele entrar no Comitê de Moral e Disciplina. Aí ela pergunta se ele tá pensando mesmo em aceitar. Ele responde para Raiden que não tem como aceitar a responsabilidade de entrar no Comitê de Moral e Disciplina, porque ele se acha um irresponsável total. A irmã, sem perder tempo, sugere que ele entre no conselho estudantil, deixando ele chocado. Ela fala que vai se afastar em breve e não quer passar o cargo para alguém incapaz. O Sajou, claro, pensa na Maurika e diz que ele não é ninguém para isso, mas a Raiden insiste, dizendo que ele é bom em tarefas administrativas. Mesmo assim, ele continua cético, mas a irmã reforça que é sério e quer que ele pense nisso. Mais tarde, na livraria onde trabalha, a irmã do garotinho que ele ajudou, também chamada Sasaki, aparece. Eles passam um bom tempo em conversas chatas e sem importância. Antes de ir embora, ela dá um presente pro Sajou. Quando ele abre, esperando algo grande, fica decepcionado ao encontrar apenas um lenço de bolso. Ele se pergunta se ela o vê como uma criança. No dia seguinte, a Sasaki visita a livraria de novo. Durante a conversa, o Sajou repara na pulseira bonita que ela tá usando e elogia. Ela conta que fez a pulseira com o pai dela, o que surpreende o Sajou, já que a relação dele com a irmã é bem diferente. Ele comenta que ela é habilidosa, e ela sugere que ele poderia aprender a fazer uma também, indicando uma loja à beira-mar que ensina a fazer bijuterias. Ele se interessa pela ideia e pensa em aproveitar a oportunidade para fazer um presente de aniversário para Aika. Ele convida a Sasaki para ir junto, e no dia seguinte eles partem para a loja. No caminho, o Sajou acha estranho estar saindo com uma estudante universitária, mas a Sasaki não vê problema. Ela só fica preocupada que alguém a veja com roupas de casa. O Sajou acha que é porque ela não quer que pensem que eles são um casal, mas ela corrige, dizendo que é só porque não quer ser vista de pijama. Enquanto isso, a Ashida, a Aika e a irmã mais nova dela vão para a praia. Passando pela casa do Sajou, a Ashida decide dar uma passada e convidar ele para carregar as bolsas delas, mas descobrem que ele não está em casa. Na loja de artesanato, a dona pergunta se o Sajou e a Sasaki são namorados, mas ele rapidamente nega. A dona mostra as opções de artesanato, e o Sajou, sem saber o que escolher, fica perdido. A dona diz que ele precisa decidir o que quer fazer antes de começar. Ele pensa em fazer algo que combine com a Aika, já que é um presente para ela. A Sasaki pergunta se ele gosta da garota, e ele admite que sim, mesmo que ela não goste dele. Ele explica que, apesar das rejeições, ele quer dar um presente porque ela foi a razão de muitas melhorias na vida dele. Enquanto isso, na praia, a Ashida, a Aika e a irmã dela estão se divertindo. Eles veem a loja de artesanato e decidem dar uma olhada. Dentro da loja, o Sajou e a Sasaki estão conversando quando ele vê uma foto dela em uniforme escolar e pergunta se ela tem uma irmã mais nova. Ela revela que ainda está no ensino médio, o que deixa o Sajou chocado, pois ele pensava que ela era universitária. Mais tarde, a Aika e o grupo dela chegam à loja, mas o Sajou e a Sasaki já foram embora. A Aika acha que viu alguém parecido com o Sajou e comenta com a Ashida, que sugere que ele poderia estar num encontro. A Aika reage dizendo que isso é impossível. Voltando da praia, o Sajou recebe uma mensagem da Ashida com fotos da Aika na praia, o que o surpreende ao perceber que estavam no mesmo lugar. Algumas semanas depois, o Sajou pergunta ao chefe o que ele vai fazer quando ele sair do emprego. O chefe diz que vai contratar outra pessoa e que já colocou um anúncio. Pouco depois, uma garota baixinha e com um ar triste aparece na livraria. O Sajou a reconhece como uma colega de classe chamada Aichose, que sempre fica sozinha. Ela diz que viu o anúncio de emprego, o que surpreende o Sajou. Ele a leva até o chefe, que a reconhece e a contrata na hora. A esposa do chefe a recebe bem, mas não gosta do penteado moderno dela e oferece cortar seu cabelo. A velha já puxa uma tesoura, pronta para cortar. Quando a avó do dono da livraria puxa a tesoura para cima do cabelo da Aichose, o Sajou entra correndo na cena e interrompe. Ele tenta entender o que tá rolando, mas a avó se explica toda calma dizendo que estava só explicando os termos do trabalho. Mas, ao ver o nervosismo da Aichose, ele tem uma ideia meio aleatória e pergunta se ela gosta mesmo de livros. Logo depois, comenta algo sobre o cabelo dela atrapalhar na hora de ler, e a garota tira um par de presilhas da bolsa para prender o cabelo. É aí que o Sajou finalmente vê o rosto dela e, bem, ela é feia. Tipo, bem feia. A avó, vendo que tá tudo resolvido, acabou deixando ela em paz. No dia seguinte na livraria, o Sajou tenta trocar umas ideias com a Aichose enquanto trabalham, mas as respostas dela são tão monótonas que ele começa a ficar irritado. Mesmo assim, ele mostra tudo o que ela precisa saber sobre o trabalho. Só que, minutos depois, aparece um cliente mala na loja. O cara é super arrogante, soltando comentários desnecessários que deixam a Aichose tão desconfortável que ela quase se molha de medo.
O Sajou, ao perceber isso, entra na conversa, salva o dia e manda o cliente embora. Assim que ele sai, a Aichose não segura e começa a chorar como uma criança. O Sajou, sem saber muito bem como lidar, vai direto falar com o chefe e sugere que talvez a Aichose não seja muito adequada para o serviço de atender clientes. Mas o chefe parece triste, porque realmente quer que ela fique. Isso pega o Sajou de surpresa, e ele acaba pensando em como ela parece sempre tão sozinha. Decidido a ajudar, ele vai falar com ela. Ele começa jogando umas teorias chatas sobre a importância de lidar com clientes, e sem rodeios, diz que se ela não conseguir melhorar nisso, ela realmente não se encaixa no trabalho. A Aichose fica ali parada, quieta, com aqueles olhos tímidos, mas logo depois começa a implorar para ficar. Isso deixa o Sajou meio chocado, mas ele pede para ela se acalmar e garante que eles vão dar um jeito nisso juntos. Na escola, enquanto o Sajou lida com essa nova colega de trabalho, o irmão mais velho da Aichose está em outra crise. Ele sente que não tem se dado bem com a irmã ultimamente. Os colegas tentam animar o cara, mas ele parece preocupado. Mais tarde naquela noite, o Sajou faz uma chamada de vídeo com a Aika e a Shida, contando sobre os problemas no trabalho e pedindo conselhos. A Aika, do nada, vira especialista em aconselhamento e começa a dar uns palpites bem ruins, que o Sajou quase debocha de fazer tão pouco sentido. A Ashida logo inventa uma desculpa para sair da call, deixando os dois sozinhos. Mas a Aika, toda tímida, nem liga o microfone direito, e o Sajou acaba saindo da chamada antes mesmo dela conseguir continuar com suas ideias sem pé nem cabeça. No dia seguinte, o Sajou chega na livraria e se desculpa com a Aichose por ter sido meio insensível no dia anterior. Os dois começam mais um dia de trabalho, e ele percebe que ela está se esforçando bastante. Depois, um novo cliente chega, e o Sajou acha que ela vai travar de novo. Mas, surpreendentemente, ela consegue lidar com o cliente sozinha. Imediatamente ele pergunta como ela conseguiu, e a resposta é simples: ela assistiu a uns vídeos no YouTube sobre como atender clientes. O Sajou elogia a dedicação dela. Curioso, o Sajou decide perguntar por que ela está tão empenhada em manter um trabalho que claramente é difícil para ela. A Aichose explica que, para ela, o trabalho representa independência, o que surpreende o Sajou. Ele acha estranho uma garota do primeiro ano do ensino médio querer independência tão cedo. Ela revela que quer ficar um pouco mais distante do irmão, mas não porque não gosta dele, muito pelo contrário, e sim porque ele trouxe uma namorada que agora tomou o lugar que ela costumava ocupar na vida dele. O Sajou finalmente entende o porquê do trabalho ser tão importante para Aichose, é a forma dela de ter algo para se focar em vez dos ciúmes e da distância emocional do irmão. Depois disso, o Sajou resolve ajudar ela a melhorar ainda mais no trabalho. A partir daí, a performance dela dá um salto, e a motivação fica a 1000. Enquanto os dois estão arrumando as prateleiras da loja, a Sasaki aparece. O Sajou apresenta as duas, e a Aichose fica meio intimidada ao descobrir que a Sasaki é apenas do ensino médio, algo que surpreende todas as expectativas, dada a aparência dela. O Sajou sugere que elas tentem se dar bem, mencionando que as duas são grandes fãs de livros. A Sasaki fica animada e começa a fazer várias perguntas sobre os interesses da Aichose, enquanto o Sajou observa as duas conversarem. Sem muitos clientes naquele dia, o Sajou fica preocupado porque isso significa que eles não têm muitas oportunidades práticas para ajudar a Aichose a treinar seu atendimento. Então, ele inventa uma ideia, sugere fazer umas simulações de atendimento, como se fosse um teatrinho, para ajudar ela a se acostumar com diferentes tipos de clientes. Mais tarde, depois que a Sasaki vai embora, o Sajou comenta com a Aichose que espera que ela e a Sasaki continuem se falando mesmo depois que ele sair do trabalho. Ela fica surpresa, perguntando por que ele está falando como se fosse se despedir. Ele explica que, na verdade, a contratação dela aconteceu porque ele já planejava sair. Isso pega a Aichose de surpresa, mas ela não diz nada. Quando o Sajou chega em casa, a rotina volta ao normal. A Raiden, do jeito mandona de sempre, o coloca para trabalhar como atendente no próprio lar, pedindo um café. Ele obedece, faz a bebida do jeito que ela pediu e entrega. A Raiden toma um gole do café que o Sajou fez, mas logo devolve a xícara para ele, deixando o cara confuso. Ele não entende o que aconteceu até perceber que, na verdade, ele tinha feito um drink em vez de café. No dia seguinte, na livraria, enquanto o Sajou sai para tomar um ar fresco, ele vê um cara gordo e feio se aproximando e logo percebe que é o irmão da Aichose. Ela também sai e fica surpresa ao ver o irmão ali. O cara começa a se desculpar por não ter considerado os sentimentos dela e convida a irmã para comer algo, mas a Aichose se esconde atrás do Sajou, o que surpreende o irmão. O irmão gordo pede pro Sajou sair do caminho, mas ele se recusa e sugere que eles encontrem um lugar para conversar. Depois de se acomodarem, o irmão começa a se desculpar e implora para que a Aichose continue com o canal deles no YouTube. Mas ela diz que a namorada dele agora ocupa esse espaço e não quer causar ciúmes.
Ele responde que a namorada é compreensiva e não se importaria. Logo depois, a namorada do irmão chega e mostra empatia pela Aichose. Eles tentam convencer a garota a largar o emprego, mas ela recusa. O Sajou intervém, explicando que o trabalho é importante para Aichose porque é a maneira dela de aprender a não ser tão dependente do irmão. Depois que os dois vão embora, a Aichose agradece ao Sajou por ter ajudado quando ela não conseguiu se expressar. No dia seguinte, enquanto o Sajou está ocupado na livraria, a Sasaki chega correndo, com seus atributos balançando, e ele se pergunta se ela é realmente uma estudante do ensino médio. Enquanto conversam, eles percebem a Aichose olhando para eles com olhos tristes, como se estivesse com ciúmes. Isso deixa o Sajou confuso, sem saber o que pensar, a estudante do ensino médio agindo como universitária ou a aluna do ensino médio agindo como criança. As duas garotas acabam se dando bem, discutindo livros juntas. Enquanto isso, o Sajou recebe uma mensagem da irmã perguntando se ele tem tempo livre à noite. Mais tarde, ele conversa com a Raiden, que diz estar surpresa por ele ainda estar na livraria cuidando da irmã do gordo. O Sajou percebe que a Rin deve ter contado para ela. A Raiden então pede para ele ajudar com algumas responsabilidades na excursão escolar, já que ele parece ter tempo livre. Ele argumenta que a escola já selecionou 2 alunos por classe, mas a Raiden explica que ainda falta gente porque houve muitos inscritos para o tour. Ela diz que a Rin comentou que ele tem recusado os convites dela, então quer que ele faça algo a respeito para não ficar devendo favores. A Raiden dá o telefone para ele ligar para a Rin e mostrar interesse em ajudar. A Rin diz para ele não se preocupar, mas ele insiste e acaba convencendo ela. Ela menciona que tem uma tarefa que envolve trabalho braçal. No dia seguinte, eles se encontram na escola, e a Rin explica que o Comitê de Moral e Disciplina é responsável por transportar o equipamento necessário para o tour e preparar o local da reunião. Como o comitê é composto principalmente por garotas, elas precisam de ajuda masculina. Ela leva o Sajou ao comitê e o apresenta a todos. O irmão da Aichose agradece ao Sajou por cuidar da irmã, dizendo que ela tem falado muito sobre ele recentemente, deixando o Sajou envergonhado. A reunião de orientação para os representantes selecionados do tour escolar termina, e enquanto os alunos se preparam para sair, o Sasaki tenta chamar a Aika para sair, mas ela recusa educadamente, dizendo que prefere passar tempo com a irmã mais nova. Depois disso, a Aika começa a pensar em como costumava se sentir sozinha e deprimida até o dia em que o Sajou caiu na cafeteria e ela foi ajudar, enquanto os outros zombavam dele. Mas ela não fez isso porque era legal, e sim porque sentia uma conexão com ele, mesmo sem entender direito por quê. A Aika ajudou o Sajou na cafeteria porque viu que ele também fazia parte do clube dos solitários e deprimidos. Desde então, o idiota esquisito começou a seguir ela por todo lado, até ficar insuportável. Mas, por outro lado, isso fez com que ela se sentisse menos deprimida e solitária, já que outros colegas começaram a se aproximar dela por causa disso. E, desde que o Sajou parou de segui-la, ela começou a sentir falta dele, mesmo sempre reclamando do stalking. Saindo do prédio da escola, a Aika vê o Sajou de longe e começa a correr atrás dele, mas continua perdendo ele de vista. Depois de um tempo, ela acaba esbarrando nele sem querer, o que o surpreende. Ele explica que estava fazendo trabalho braçal, e ela responde que percebeu, deixando ele chocado ao imaginar que ela ouviu. Ela se aproxima, deixando o Sajou todo sem graça, e ele pergunta se aconteceu algo bom para ela estar tão perto dele. Quando ele pergunta por que ela estava com tanta pressa, ela diz que correu porque ouviu, o que o surpreende. Enquanto conversam, ele pergunta sobre as férias de verão dela, e ela responde que foi à praia com a Ashida. Ele imediatamente menciona a foto que a Ashida enviou, deixando a Aika envergonhada. Ela tenta pegar o telefone dele, mas acaba tropeçando e caindo em cima dele, criando um momento embaraçoso. Nesse instante, a Ashida aparece, e os dois se separam rapidamente. Os três começam uma conversa longa e chata que nem deveria ter entrado no anime, e depois a Aika sugere que eles se encontrem para assistir algo no Netflix depois da excursão escolar. O Sajou responde que não sabe quando vai terminar suas tarefas. No dia seguinte, na livraria, o Sajou avisa a Aichose que vai sair mais cedo por causa da excursão e pede para ela cuidar da loja enquanto ele estiver fora. Durante a excursão, a Aika e o garoto Sasaki são designados para guiar os alunos do ensino médio, e a garota Sasaki, com seus atributos fora do comum para a idade dela, está entre eles. Enquanto ensinam sobre a escola, eles veem alguns garotos feios e beta intimidando uma garota. A Aika corre para defender a menina, e os garotos, ao verem a Aika, começam a admirar ela e dizem que querem estudar na escola. Ela corta o barato deles, dizendo que a escola não quer garotos mimados e feios como eles. Depois de um tempo, os garotos voltam para pedir desculpas pelo comportamento. A Sasaki, com seus atributos, vê o Sajou e corre até ele, agindo toda boba e embaraçando ele. Ele fica preocupado com o que a Aika pode pensar.
Depois que as alunas vão embora, a Aika puxa o Sajou de lado para perguntar o que aconteceu. Ele explica tudo para ela e para Ashida, e a Aika diz que ele deve sair com elas também, o que o surpreende. No dia seguinte, na livraria, o Sajou e a Aichose percebem que vai chover e começam a guardar os materiais. De repente, ele vê a Aika se aproximando debaixo da chuva. Ao entrar na loja, a Aichose rapidamente entrega uma toalha para a Aika se secar, surpreendendo ela. O Sajou comenta que, apesar de parecer tímida, a Aichose é muito atenciosa. Ele pergunta o que trouxe a Aika até a loja, e ela responde que só veio dar uma olhada nele. Ele diz que ela não precisava ter vindo num dia de chuva, mas ela revela que tem medo de que a distância entre eles aumente novamente. Do nada, a Sasaki aparece toda molhada, e a Aika nem perde tempo, já começa a ajudar ela a se secar com uma toalha. A Aichose chega na cena, vê a Sasaki, e já rola aquele climão. Os dois ficam meio constrangidos e se afastam. Dá pra ver que ela tá tentando esconder o rosto, mas no processo ela tropeça, quase cai, e, claro, ele vai lá e segura ela. E o resultado é que os dois acabam numa posição mega embaraçosa. Aí as garotas, que estão assistindo a cena de camarote, fecham a porta naquela vibe de deixa eles se resolverem sozinhos. O Sajou, meio confuso, pergunta pra ela por que quer tanto que ele vá pra casa dela, e ela solta uma ideia de querer que ele seja tipo um irmão mais velho amigão. Mas acaba saindo tudo errado, e ela fica super sem graça com o jeito que falou. Ela tenta despistar, mas manda real mesmo, só quer que ele vá lá. No dia seguinte, ele aparece lá na casa com a Ashida, e rapidinho já se dá bem com o Ai. Os dois acabam brincando e se divertindo. A mãe da Aika chega em casa e, quando vê o Sajou, fica surpresa, porque finalmente tá conhecendo o cara que a filha dela fala tanto. Ele, coitado, fica passado com essa. Depois de um tempo, o Sajou e a Ashida se preparam para ir embora, e a Aika vai acompanhar eles até a saída. No caminho de volta, o Sajou manda uma pergunta, querendo saber o que foi exatamente que ela falou para a mãe dela sobre ele. A Ashida, esperta, arruma uma desculpa e vaza, deixando os dois sozinhos para trocar uma ideia mais calma. O problema é que o Sajou só dá bola fora. Ele manda para a Aika que ela já pode voltar porque a amiga dela já foi. Só que ela insiste, diz que vai com ele mais um pouco. E aí, andando por um bom tempo, ela começa a abrir o coração e fala como a presença dele mudou a vida dela. Que, por causa dele, ela conseguiu fazer mais amigos e se divertir de um jeito que nunca pensou ser possível. Ele fica todo surpreso, mais perdido que criança no shopping. Mas aí, do nada, ela manda a real e confessa que gosta dele. E, claro, o nosso protagonista tapado fica sem entender direito, porque nunca achou que fosse boy suficiente para conquistar a garota dos sonhos dele. Ela se assusta com os fogos e o agarra, ele, todo nervoso, a segura forte em seus braços, e sussurra baixinho que também gosta muito dela e já faz muito tempo. Então ela fica vermelha de vergonha e seus olhos brilham. Mesmo assim, eles continuam andando, e finalmente os dois lindões dão as mãos pela primeira vez. No dia seguinte, a escola volta ao normal, e os dois acabam se encontrando cedo, no caminho. E aí, meu amigo, é só final feliz pra eles. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é escola, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.